Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, capitaneada e trabalhada exaustivamente pelo nosso querido Allan Kardec, o professor Rivail, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 13º, que diz sobre os milagres, as características dos milagres. E hoje, neste momento, nós já vamos para o texto que fala: o Espiritismo não faz milagres. Vamos lá. O Espiritismo, pois, vem, a seu turno, fazer o que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material, e isso é, dizem, o em que consiste o sobrenatural. Mas, então, fora mister se provasse que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que aí não há, nem pode haver, a ação de uma dessas leis. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo, é o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois, como durante a encarnação, está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está às que regem o princípio material, mas como estes dois princípios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira é uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Olha, novamente Kardec meio que explicando, chovendo no molhado, né? Mas pedagogicamente perfeito, dizendo que nós estudamos e achamos comum, né, ter a vida material, a vida física, essa existência que a gente conhece, e a existência espiritual. Portanto, a gente já derruba, né, muitos milagres de aparições. Aparições de santos, aparições de Nossa Senhora, aparições diversas. Já o Espiritismo tem uma explicação natural para isso. Não que tenha menos importância, entende? Essa aparição, a mensagem que traz, etc. e tal, não tem menos importância. Mas não é uma coisa milagrosa. Olha, aconteceu algo que derrocou as leis naturais, né? Jogou por terra as leis divinas, as leis naturais. Não, o Espiritismo, inclusive, explica todas elas com tranquilidade. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírito, dando-se o mesmo quando ele não está encarnado. Como espírito e na medida de suas capacidades, faz o que fazia como o homem, apenas, por já não ter o corpo carnal para instrumento. Serve-se, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o a que se chama médium. Procede então como um que, não podendo escrever por si mesmo, se vale de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre a um intérprete. O secretário e o intérprete são os médiums de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou o intérprete de um espírito. Olha que legal. Isso poderia ser uma lição assim do que é o Espiritismo, né? Porque ele nos traz aí uma definição. Mas vamos ver onde é que Kardec quer nos levar. Já não sendo mesmo que no estado de encarnação o meio em que atuam os espíritos e os modos por que atuam, diferentes são os efeitos, que parecem sobrenaturais unicamente porque se produzem com o auxílio de agentes que não são os de que nos servimos. Desde, porém, que esses agentes estão na natureza e as manifestações se dão em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes de se conhecerem as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios para certa gente. Desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu o maravilhoso. O mesmo ocorre com os fenômenos espíritas, que não são mais aberrantes das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que serviram de fundamento a uma imensidade de crenças supersticiosas. É aquilo que eu já falei, inclusive no episódio anterior, sobre como é que Kardec encararia, né? Ou como pessoas da época de Kardec encarariam um celular, achariam que aquilo era um outro tipo de milagre, e no entanto a gente sabe, pelo Espiritismo, pelo estudo, etc e tal, que
As aparições ou as comunicações são processos naturais, nada tem de milagrosos. Entretanto, dir-se-á, admitis que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio, não está aí uma derrogação cedilha maiúsculo ó da lei da gravidade sim, da lei conhecida. Conhecem-se, porém, todas as leis, antes que se houvesse experimentado a força ascensional de alguns gases. Quem diria que uma pesada máquina, transportando muitos homens, poderia triunfar da força de atração? Ao vulgo, isso não pareceria maravilhoso, diabólico? Aquele que se houvera proposto, há um século, a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Se o fizesse, teriam acreditado estar o diabo às suas ordens, porquanto, então, só o diabo era capaz de andar tão depressa. Hoje, no entanto, não só se reconhece possível o fato, como ele parece naturalíssimo. Por quê? Pois, um fluido desconhecido careceria da propriedade de contrabalançar, em dadas circunstâncias, o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. É, efetivamente, o que sucede, no caso de que se trata. Pois é, né? Aí a gente fica imaginando todos os avanços da ciência, como seria chamado coisa do diabo, do demo, né? Então, realmente, aí você fala assim, tá, então tem os fenômenos que eram muito mais comuns na época de Kardec, de levantamento de objetos, das mesas girantes que iniciou aí o espiritismo, né? Que as mesas de madeira eram levantadas no alto, etc e tal. Hoje ainda nós não conhecemos qual é essa força. Nós supomos, com base em conhecimento de experiências, que seja o ectoplasma, mas a ciência ainda não corroborou essa descoberta, essas constatações. Tem muito cientista, muita gente pesquisando ectoplasma no mundo, tem muita gente que tem conhecimento pleno sobre como é que funciona, mas assim, só a ciência ainda não assinou embaixo que, olha, existe essa energia chamada ectoplasma que pode fazer isso, isso, isso. Mas um dia vai ser descoberta. Nem por isso são milagres, entende? Uma vez que estão no quadro dos da natureza, os fenômenos espíritas se hão produzido em todos os tempos, mas precisamente porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar, permaneceram muito mais tempo do que outros no domínio do sobrenatural, de onde o espiritismo agora os tira. Baseado em aparências inexplicadas, o sobrenatural deixa livre curso à imaginação que, a vagar pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Aí entra a superstição. Uma explicação racional, fundada nas leis da natureza, reconduzindo o homem ao terreno da realidade, fixa um ponto de parada aos transviamentos da imaginação e destrói as superstições. Aliás, me deu vontade de fazer um negócio, analisar as superstições, né? A mula sem cabeça, o negrinho do pastoreio, essas superstições que a gente tem do folclore brasileiro, sob a luz do espiritismo. Eu acho que a gente se espantaria que não é tão fantasioso quanto se fala não, né? Talvez tenha umas explicações aí que o espiritismo possa dar sobre tudo isso, mas vamos voltar. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o espiritismo o restringe até os seus limites extremos e lhe arrebata o último refúgio. Se é certo que ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, não menos certo é que, por outro lado, impede a crença em diversos outros, porque demonstra, no campo da espiritualidade, a exemplo da ciência no da materialidade, o que é possível e o que não é. Todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é da sua competência, ele não se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Entendeu? Mesmo não tendo explicações para tudo, e o espiritismo não é para isso, né? O único objetivo do espiritismo é a autotransformação de cada um, né? Mesmo não explicando certos fenômenos, também não acredita, né? A gente não acredita, o espiritismo, a gente que estuda, não acredita que isso seja milagre, ou seja, coisas que vão derrubar as leis naturais. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ao espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade.
É pelas manifestações que produz que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade, julga-se dela pelos seus efeitos, sendo natural a causa. O efeito também o é. São esses efeitos que constituem objeto especial das pesquisas e do estudo do espiritismo, a fim de chegar-se a um conhecimento tão completo quanto possível, assim da natureza e dos atributos da alma, como das leis que regem o princípio espiritual. Então, o espiritismo, como filosofia e como ciência, de estudo de ciência, que alguns falam de pseudociência, mas acho que são os mais radicais que acham que ciência é só o que se faz, publica estudo e publica nas revistas científicas. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, uma ciência de observação e de um estudo atento aos fenômenos, às coisas que acontecem, o espiritismo estuda e explica o que é possível diante dos resultados dessas observações, certo? Não vai ficar inventando nada e nem vai ficar acreditando também que isso é uma coisa extraordinária, porque senão seria colocar caos na harmonia do universo, né? Para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam, por conseguinte, a da alma individual e sobrevivente, a natureza toda está na matéria tangível. Todos os fenômenos que concernem a espiritualidade são, para esses negadores, sobrenaturais e, portanto, quiméricos. Não admitindo a causa, não podem eles admitir os efeitos e, quando estes são patentes, os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se negam a aprofundá-los. Daí, a opinião preconcebida em que se acastelam e que os torna inaptos a apreciar judiciosamente o espiritismo, porque parte do princípio de negação de tudo o que não seja material. Tem aqueles que não acreditam em absolutamente nada e acham que tudo é delírio. Exemplo, uns Padre Quevedo da vida que achava que tudo isso não existe, é coisa... É curioso, né? Que ele achava que tudo isso que o espiritismo mostra, né? Por experiência, etc. e tal, era tudo alguma coisa psicológica, era tudo alguma coisa extraordinária, mas que não era nada do que o espiritismo falava. Não só o espiritismo, outras coisas, mas especialmente, né? Comunicação com os mortos não existe nada, mas acreditava nos milagres. Olha que coisa mais maluca, né? Não te parece opostos assim? Mas você não acredita nos exemplos aos milhares de comunicações, de coerência, de lógica nas coisas, mas você acredita em milagres. Oi? Como assim? Só porque a sua igreja mandou? Claro, né? Óbvio, ele era padre, então tinha que ser isso. Do fato, porém, de o espiritismo admitir os efeitos que são corolário da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos que se propõe a justificá-los e dar-lhes crédito. Que se faça campeão de todos os devaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Fora preciso conhecer muito pouco para pensar assim. Seus adversários julgam opor-lhe um argumento irreplicável quando, depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, sobre os camisardos das Cevenas ou sobre as religiosas de Loudun, chegaram a descobrir fatos patentes de embuste que ninguém contesta. Mas essas histórias serão, porventura, o evangelho do espiritismo? Já terão alguns seus adeptos negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns fatos, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os haja exagerado muitíssimo? Ele é tão solidário com as extravagâncias que se cometam em seu nome, como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Muitos críticos julgam do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, ficções daqueles contos. O mesmo seria julgado da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. O que Kardec está afirmando aí? Que é o seguinte: o espiritismo não explica e nem tem pretensão de explicar tudo. Tudo que acontece que parece milagre, o espiritismo tem que dar uma explicação. Não. E tem muita coisa que é charlatanismo puro. E o espiritismo também não assina embaixo. Não queira atribuir tudo ao espiritismo. Gente, inclusive pessoas no meio espírita, inclusive médiuns respeitáveis que de repente você descobre que eram todos charlatães.
né? Que fazia pesquisa em Facebook para saber antes o nome, as coisas. Tem. E daí? O espiritismo não acoberta, não passa pano para esse tipo de gente. Vai ter sempre, houve e sempre haverá. Assim como a ciência tem muitos que fingem, na religião tem muitos malucos, e daí? E qual a obrigação do espiritismo responder por tudo isso? Nenhuma. Muito pelo contrário, né? O espiritismo, se for estudado de verdade, você vai ver que primeiro você é quase um São Tomé para tudo. Tem que ver para crer, tem que pensar muito logicamente, não se impressionar com fenômenos, analisá-los detalhadamente para depois acreditar. Kardec mesmo falava, se tiver 10, é melhor você negar ou não acreditar 10 fatos verdadeiros do que acreditar e assinar embaixo por um falso. Entende? Então, assim, o espiritismo é contra a fake news, desde sempre. É o que mais luta contra isso, né? E não aquele que tenta passar pano e vai dando explicaçãozinha meia boca para tudo que acontece. Então, e por isso o espiritismo não acredita em milagre. Entende? Simples assim. Os fenômenos espíritas são as mais das vezes espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia preconcebida da parte das pessoas com quem eles se dão e que, em regra, são as que neles menos pensam. Alguns aqui, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiums. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, donde a classificação de médiums conscientes e médiums inconscientes. Estes últimos são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os mais obstinados e incrédulos que, assim, praticam o espiritismo sem o saberem, nem quererem. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos revestem capital importância, visto não se poder suspeitar da boa-fé dos que os obtêm. Dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo que, em certos indivíduos, é natural e involuntário, enquanto noutros é provocado pela ação magnética. Caso você tenha ficado curioso, curiosa sobre estas explicações, eu não vou mergulhar nelas, porque estude o livro dos médiuns, você vai entender todos esses fenômenos e muito mais. Resultem, porém, ou não esses fenômenos de um ato da vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta uma linha das leis naturais. Os médiuns, portanto, nada absolutamente produzem de sobrenatural, por conseguinte, nenhum milagre fazem. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, dado que resultam da ação de um agente fluídico, que desempenha o papel de agente terapêutico. Suas propriedades não deixam de ser naturais por terem sido ignoradas até agora. É, pois, totalmente impróprio do epíteto de taumaturgos que a crítica ignorante dos princípios do espiritismo ha dado a certos médiuns. A qualificação de milagres emprestada, por comparação, a esta espécie de fenômenos, somente pode induzir em erro sobre o verdadeiro caráter deles. Exatamente. Nada a acrescentar quanto a isso. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza. Força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, por isso, passaram por prodígios nos tempos idos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, senão desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque eles em todos os tempos se produziram. Porém não se conhecia a lei e foi o desconhecimento desta que gerou a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque tanto operam um milagre os espíritas quando fazem que uma mesa se mova sozinha, ou que os mortos escrevam, como um milagre opera um médico, quando faz que um moribundo reviva, ou o físico, quando faz que o raio caia. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres seria um ignorante do assunto, ou um enganador de tolos. Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas, haverá fora dele milagres, na acepção usual dessa palavra?
Digamos, primeiramente, que dos fatos reputados milagrosos ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que o Espiritismo veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas e, como tais, nada tem de sobrenatural ou milagrosos. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos e não aos que, com a denominação de milagres, são produto de uma indigna trampolinice, palavra legal, né? Com o fito de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originariamente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta a luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. Portanto, o Espiritismo não faz milagres, não concorda com milagres nessa acepção da palavra e muito menos endossa todas as coisas que são tidas como milagres com uma explicação qualquer, né? Muitas coisas, né? Aparições de santos, bicorporiedade, tantas outras coisas são estudos, né? São coisas de estudos da doutrina espírita, aí legal. Não estamos falando daquele caso específico, porque pode ser, e se de repente uma aparição de um santo, ou uma aparição de Maria, tenha sido forjado, ou uma lágrima, ou vertendo mel, tenha sido forjado, né? O Espiritismo muito menos tem obrigação alguma de explicar isso. Então, se estuda os fenômenos reais e muito bem investigados, e aí sim se atribui a causas naturais. É isso que o Espiritismo faz. Beleza? Tá ficando bem claro? Bom, no próximo episódio, nós vamos estudar mais um título desse capítulo. Deus faz milagres? Ou faz Deus milagres? Será que faz? Eu te espero, como sempre. Obrigado pela sua presença. Até mais. Tchau.